Daniel, capítulo de número 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse:
Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Oremos. Senhor, obrigado porque já adoramos o seu nome por meio de orações, da leitura da palavra e de louvores ao nome de Cristo. Mas pedimos mais que tu nos abençoe agora na exposição da santa palavra do Senhor. Que ela venha como bálsamo para o nosso coração. Que o Senhor fale conosco. Que seja possível compreendermos, ó Deus, e guardarmos essas verdades no coração para louvor e glória do teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Antes que eu me esqueça, só lembrando ou avisando, se você já não ouviu pela manhã, nesse sábado, dia 30, nós vamos ter um trabalho com as crianças aqui na nossa igreja. Vai ser sábado, às 6:30 da tarde, se o Senhor nos permitir. Então, pais, tragam os seus filhos para esse momento. Você deve vir com o seu filho e ficar. E devem todos estar de máscaras. As crianças não vão ter uma atividade para elas ficarem soltas aqui na igreja. Elas precisam vir e ficar com os pais por causa dos protocolos de segurança da vigilância sanitária. Então, pensando nas crianças, em como elas sofrem por não ter as atividades específicas para elas durante a escola dominical e o culto da noite, nós vamos ter esse momento. Já tivemos em dezembro, por conta do Natal, foi uma bênção, foi muito bom reunir as nossas crianças, e agora, nesse sábado, novamente, nós vamos ter essas atividades para as nossas crianças. Elas não vão lembrar disso, fica a responsabilidade de vocês, pais, para trazerem. Aí você traz seus filhos, sobrinhos, netos, tragam os vizinhos, quem você quiser, para poder participar desse momento tão importante para a vida das nossas crianças. Então, sábado, às 6:30 da tarde, aqui na nossa igreja. Como eu disse, nós vivemos nesse mundo. Não estamos alienados deste mundo, mas vivemos aqui. Nós sabemos que em meio a tudo isso, não somos cidadãos deste mundo, mas peregrinos nessa terra. Mas como nós lemos em Jeremias 29, apesar de saber que somos peregrinos na terra, entendemos que devemos nos envolver, que a gente tem que trabalhar, casar, ter filhos, construir, desenvolver a vida. Em outras palavras, a gente tem que viver, mesmo sabendo que aqui não é a nossa realidade final. Mas a grande pergunta é: como deve ser o nosso envolvimento com este mundo? Ou, até quanto eu posso me envolver com este mundo sem me contaminar por esse mundo? O reverendo Felipe Fontes, ele disse assim: a igreja, em sua descoberta do engajamento cultural, não poderá se relacionar de maneira saudável com a cultura se não considerar a realidade do conflito na mesma proporção que considera a possibilidade do diálogo. Eu vou repetir a frase. A igreja, em sua descoberta do engajamento cultural,
não poderá se relacionar de maneira saudável com a cultura se não considerar a realidade do conflito na mesma proporção com que considera a possibilidade do diálogo. O que ele está querendo dizer com essa frase? É bem simples. A gente sabe que a palavra-chave do nosso tempo é diálogo. Então, nada melhor do que dialogar para que a gente possa aparar as arestas que nos distanciam e assim a gente consiga, por meio de uma boa conversa, encontrar um meio termo saudável para que a gente possa se envolver com a cultura e fazer as coisas acontecerem. Não é assim que funciona? Essa não é uma palavra que a gente usa muito? Não, basta um diálogo que as coisas se resolvem. As diferenças deixam de existir. É só uma boa sentada e uma conversa que a gente consegue resolver o nosso problema e as nossas diferenças. Não é exatamente isso que a gente ouve muito do lado de fora? Vamos conversar. Vamos achar um meio termo possível para que a gente possa conviver bem. Então o que ele está dizendo é, a igreja descobriu uma maneira de se envolver. E a maneira como parece ser saudável é considerar o diálogo, porque com o diálogo eu posso pensar até onde eu posso me envolver sem me contaminar e sem contaminar a opinião do outro. Mas o que ele diz é que além de considerar a possibilidade de dialogar, nós temos que entender que nós vivemos um conflito. E é aí que a gente acaba errando muitas vezes. Porque a gente quer tanto dialogar que a gente acaba se esquecendo de que, na verdade, existe mais conflito do que diálogo. E que conflito é esse? O conflito é como os filhos de Deus interagem com a cultura e como o mundo vive a sua cultura. Esse é um conflito que a gente não pode abandonar, porque existe diferença. A diferença como nós, cristãos, encaramos esse mundo e a maneira como o mundo encara o próprio mundo. E existem coisas que não dá para dialogar. Porque geralmente quando a gente fala em dialogar, um lado tem que ceder um pouco, o outro lado também cede um pouco para que as coisas se encaixem. Não é assim que funciona? Não é igual um casamento? A gente sempre ouve, olha, você vai casar? Você tem que saber que você tem que deixar 50% de você para se juntar com os outros 50% do outro que são diferentes. Se vocês quiserem viver bem juntos, vocês têm que aprender a ceder. Vocês têm que aprender a abrir mão. Vocês têm que aprender a saber que isso aqui não vai dar certo mais no casamento, então eu vou abandonar. E as partes negociam exatamente dessa maneira. E a gente acha que para lidar com a cultura desse mundo, funciona assim. Vamos só dialogar e ver no que a gente consegue. Não existe meio termo, irmãos. Não existe meio termo no diálogo com o mundo. Porque se eu digo, há um meio termo, eu negocio aquilo que é inegociável. Eu acabo abrindo mão de valores que não podem ser abertos. Eu acabo abrindo brechas, quando na verdade eu deveria estar fechando brechas. É exatamente isso que o reverendo Felipe Fontes está dizendo. Nós consideramos a possibilidade do diálogo. Nós conversamos com a cultura. Nós, por exemplo, nos envolvemos e dialogamos com a política, com a música. Nós falamos com a moda, com a educação, com a justiça, com o esporte, com as artes. Tudo cultura. Mas a questão é, o quanto eu posso me envolver de fato para não me contaminar com o jeito do mundo de lidar com essas coisas. Quando a gente olha para os textos que a gente já estudou em Daniel, a gente percebe que tudo até o capítulo 2 foi resolvido com base no diálogo. Foi possível conversar com a cultura do seu tempo, foi possível conversar com a cultura de Babilônia sem arranjar dor de cabeça. Por exemplo, Daniel e os seus amigos
dialogaram e aceitaram uma vaga na Universidade da Babilônia, mesmo sabendo que eles seriam doutrinados de acordo com a cultura da Babilônia. Mas eles acataram, aceitaram a vaga e foram estudar nela. Houve também uma troca de nomes. Trocaram os nomes de Daniel e os seus amigos, mas eles cederam, porque isso era de caráter pequeno. Eles conversaram também com relação à dieta especial. Eles disseram: não vamos nos contaminar com as finas iguarias do rei. Mas eles não brigaram, eles foram falar com o chefe. E foi possível conversar sobre o assunto, e eles foram atendidos. E por causa disso, se tornaram quem se tornaram. Por meio de diálogo, eles se tornaram funcionários públicos. Daniel e os seus amigos trabalharam como funcionários da Babilônia. Trabalharam para o governo do reino. Se envolveram com a cidade. Participaram de questões políticas da cidade. Se tornaram governadores, se tornaram chefes de províncias. Eles estavam envolvidos com tudo o que envolvia a cidade e o grande império da Babilônia. No sonho de Nabucodonosor, do capítulo 2, Daniel dialogou com o rei. E o rei deu mais tempo para Daniel, para que ele pudesse orar e dar a interpretação, o que acalmou o coração de Nabucodonosor. Então, até o capítulo 2, de tudo que a gente viu, foi possível dialogar. O diálogo funcionou. O diálogo resolveu problemas. O diálogo amenizou situações. O diálogo evitou conflitos, se podemos dizer assim. Mas o capítulo 3 não é possível. Porque o conflito começa quando Nabucodonosor faz uma estátua em seu nome. Nabucodonosor erige uma estátua em adoração a si próprio. E não é possível a gente considerar a estátua de Daniel 3 sem a gente se lembrar da estátua de Daniel 2, do sonho de Nabucodonosor. Se você se lembra, quando Nabucodonosor sonha com aquela estátua enorme diante dele, o texto do capítulo 2 diz que a cabeça era de ouro, diz que os braços e o peito eram de prata, que o quadril era de bronze, que as pernas eram de ferro e que os pés eram em parte de ferro e de barro, mas que viria uma rocha, uma pedra tirada sem a ajuda de mãos humanas, que cairia sobre essa estátua e ela desabaria, provando que o reino de Deus que viria era muito mais forte do que qualquer reino humano que já fora constituído. Mas é interessante pensar nisso, porque quando no capítulo 3 que a gente leu, Nabucodonosor faz uma estátua, a estátua que ele faz é só a cabeça de ouro? Dá uma olhada aí em Daniel 3, capítulo 1. O que era de ouro na estátua de Daniel 3? Ela era toda feita de ouro. Toda a estátua enorme, que o texto diz, de 27 metros de altura, toda ela era feita de ouro. O que está acontecendo aqui? Nabucodonosor, ele está indo contra a interpretação do sonho que Daniel deu referente ao seu sonho. O que fica claro aos nossos olhos? Nabucodonosor não quer apenas ser a cabeça de ouro, mas ele se auto-intitula: eu sou totalmente poderoso. O meu reino nunca vai deixar de existir. Lembra-se que Daniel disse: o seu reino vai passar? Aqui, Nabucodonosor, quando faz uma estátua dele mesmo, toda de ouro, ele está dizendo: o meu reino nunca vai ser destruído. E eu sempre vou ser poderoso sobre a terra. É isso o que Nabucodonosor está querendo expressar quando ele faz essa grande estátua de si mesmo. Mas o que ele está dizendo, ele está fazendo uma afirmação de si mesmo. Ele está se confirmando como um homem poderoso. E aqui nós temos um conflito. E sabe qual é o conflito? O conflito é sobre adoração.
Porque Daniel, ele ora, e se você se lembra lá no capítulo 2 do livro de Daniel, quando Deus dá a revelação do mistério, no versículo 20 do capítulo 2, Daniel ora, e olha a oração de Daniel: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele há a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. O que Daniel está fazendo aqui? Adorando a Deus, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor está no domínio, porque o Senhor é quem coloca e tira reis, porque o Senhor é quem manda no tempo, nas estações, tudo está no controle do Senhor. Daniel reconhece o poder de Deus, mas Nabucodonosor não. Quando ele faz essa estátua totalmente de ouro, ele está dizendo: é a mim que vocês devem adorar, é a mim que vocês devem reverenciar, é a mim que vocês devem se prostrar e prestar culto. Então o conflito começa com o quê? Com adoração. E você sabe muito bem, quando você lê o Antigo Testamento, Deus ele é muito claro quando diz: não aceito dividir a minha glória com ninguém. Então, se eu sei que o Deus que eu sirvo não aceita dividir a sua glória com ninguém, e aparece alguém querendo glória, eu não posso conversar, porque não tem diálogo, não tem meio termo para essas coisas. Não dá para a gente sentar e pensar: tá bom, vamos ver o que a gente pode fazer. É inegociável isso. Eu não posso negociar adorar a Deus ou adorar outras coisas. Ou eu adoro a Deus ou eu adoro outras coisas. Eu não posso dividir o meu coração. E o próprio Jesus Cristo já havia dito isso: não pode adorar dois senhores, porque ou você vai amar um e vai odiar o outro, ou você vai odiar um e vai amar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O próprio Jesus já estava afirmando: o coração de vocês não podem dividir-se em adoração. Vocês não podem se curvar diante de mim e se curvar diante de outros deuses. E esse é um grande conflito que a gente vive nesse mundo caído. Constantemente a gente é desafiado a acordar de manhã, olhar no espelho, bater na cara e falar: eu posso, ou eu sou bom, eu sou vencedor. Constantemente somos desafiados a ter essa atitude de auto-adoração. Fala-se muito em empoderamento feminino. Mulheres têm poder, mulheres podem mais, mulheres podem o que quiserem. Constantemente dizemos que somos o dono da razão e o dono da nossa história. O que isso tudo está dizendo para nós? Que ou eu adoro a mim e diminuo a Deus, a sua ação soberana e o seu controle na história. Quando eu acordo de manhã e olho no espelho e digo: eu posso, eu estou me adorando e dizendo: eu posso, mesmo que Deus não faça nada. Quando eu olho no espelho e digo: eu sou bom, eu não preciso de Deus para isso, porque eu sou capaz sozinho. Quando nós aceitamos o empoderamento, nós estamos dizendo que o poder está nas mãos de uma minoria e que Deus perdeu o controle e o poder sobre as coisas. Quando nós dizemos que a história da nossa vida depende de nós, nós tiramos o controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Isso não é conflito de adoração? Porque quando eu faço essas coisas e aceito essas coisas como são, eu estou tirando Deus do controle da vida e estou me autocolocando como digno de adoração. E a pergunta é possível dialogar sobre isso? Não é possível nós sentarmos para conversar sobre essas coisas. Se eu aprovo os valores do mundo, eu rejeito os valores do reino de Deus.
se eu me reafirmo como dono de mim mesmo, eu deixo Deus fora do controle da história da minha vida. Se eu digo que posso e que tenho poder para conquistar tudo o que eu bem quiser, Deus já não é mais todo poderoso para mim. Se eu adoro as coisas desse mundo, não tem espaço para adorar a Deus e somente a Deus. Mas aí você pode olhar e perguntar: mas pastor, isso quer dizer que eu não posso nem ter um pouquinho de amor próprio? Eu não posso nem ter uma pitada de amor por mim mesmo, de me encorajar e de valorização pessoal? Eu mando você ir para Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3, Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, você não pode gostar de você mesmo, você não pode se autovalorizar. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo: não, você pode pensar em você, mas com moderação. Quando eu olho no espelho de manhã e digo: eu sou bom, eu posso, eu consigo, eu sou vencedor, estou pensando em mim com moderação? Não, porque eu estou me sentindo a régua do mundo, a última bolacha do pacote. Paulo está dizendo: cuidado, se é para pensar em você, pense com moderação. Você não é tão bom quanto você acha que é. Você não é onipotente quanto você acha que você é. Você não é tão vencedor sozinho quanto você acha que é. Então a gente tem um conflito de adoração. Nabucodonosor quer ser grande. E para ele ser grande, ele diminui quem é Deus. E para comemorar esse evento, ele chama todos os grandes nomes da Babilônia. E é interessante que o texto diz, no finalzinho do versículo 1, que ele resolve fazer isso na planície de Dura. Por que isso é importante? Porque esse é o mesmo lugar onde estava sendo construída a Torre de Babel. O mesmo lugar onde você encontra Gênesis 11, Torre de Babel, é o mesmo lugar que Nabucodonosor está fazendo uma estátua para ele. E é interessante nós pensarmos nisso, porque quando a gente fala de Babel, Babel queria o quê? Tornar famosos os seus construtores. Babel queria dar glória a esses nomes, e Babel queria juntar os povos em torno de si. Quando Nabucodonosor faz essa estátua no mesmo lugar, o que ele está falando? Eu quero que o meu nome seja famoso. Eu quero que eu tenha glória para sempre. Por isso fiz uma estátua toda de ouro e não só a cabeça. E eu quero que todos os povos da terra se ajuntem ao redor de mim. Ele não é diferente de Babel. E por isso então ele manda reunir todos os chefes de províncias, sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e oficiais. Chama todos estes para poder mostrar a sua imagem. E o arauto diz em alto e bom tom: quando os instrumentos tocarem, todos devem se curvar diante da imagem do rei. Todos quem? Ele diz no versículo 4: pessoas de todos os povos, nações e línguas. Por que estes não se incomodam com o chamado do rei? Porque para um idólatra, um Deus é só mais um Deus. Um idólatra não vê problema nisso. Pelo contrário, quanto mais deuses para adorar, melhor. Quanto mais deuses eu tiver na minha estante, melhor vai ser. Porque eu posso pedir para cada um deles me atender. Por isso que todas essas pessoas, ao ouvirem isso, não criam caso. Pelo contrário, é isso que o rei quer.
sem problemas. É mais um Deus para eu colocar no arsenal de deuses que eu tenho. Não é um sacrifício, mas para o verdadeiro crente isso é um grande sacrifício. Porque a gente vai lá para Deuteronômio 6, versículo 4, e o texto diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não tem como confrontar essa verdade. Por isso que diante da diversidade de deuses que existem hoje, sejam deuses construídos de mãos humanas, mas sejam o Deus dinheiro, o Deus sexo, o Deus conforto, o Deus bem-estar, Deus pessoas, Deus corpo, o verdadeiro crente luta contra essas coisas, porque sabe que há um somente Deus, a qual nós devotamos adoração, a quem permanecemos fiéis, obedientes e íntegros. Mas para esses não tem problema, mas para o crente tem problema. É aí que o problema de fato começa a aparecer. Todo mundo se curva quando os instrumentos tocam. E no versículo de número 8, alguns homens caldeus, esses caldeus eles eram adivinhos da Babilônia, eles se aproximam do rei para acusar alguns judeus. E quem são esses judeus que eles querem acusar? Misael, Azarias e Ananias. E por quê? Porque diante do decreto do rei, eles não se prostraram e nem adoraram a imagem de Nabucodonosor. E algumas coisas importantes são colocadas aqui diante de nós. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que os cristãos, eles têm o teto de vidro. E sabe por quê? Porque diante de toda aquela multidão que se curvou, aqueles homens estavam atentos em quem? No resto do povo? Não. Eles estavam de olho nos crentes que estavam ali. Por isso que a gente tem que entender que a nossa vida sempre vai estar em evidência. A nossa vida como crente sempre vai ser observada. Quando a gente não faz o que todo mundo faz, nós somos percebidos. Mas se você está vivendo tranquilamente nesse mundo, se você não está sendo incomodado por causa da sua fé, pode ser que você seja só mais um no meio da multidão. Se você não é confrontado por causa da sua fé, pode ser que você não esteja de pé enquanto todo mundo adora. Pode ser que você esteja dobrado igual todo mundo. Cristo mesmo diz que o mundo nos odiaria por causa do seu nome. Então não deve ser momento de se pasmar quando o mundo odiar você, quando as pessoas forem contra você, quando maquinarem o mal contra você, quando falarem mal de você por causa da sua fé, quando tentarem colocar você contra a parede. Não é novidade isso para nós, porque o mundo odeia a mim e a você, porque nós amamos a Jesus e não amamos os valores desse mundo. Então, já que eu não sou como esse mundo, o mundo me odeia. Mas se o mundo não odeia você, é você quem está com problema. É você quem deve avaliar a sua vida cristã. Se lá no seu trabalho a sua fé não incomoda ninguém, é porque você é igual a todo mundo do seu trabalho. Quando na sua família, nos encontros de festas de família, a sua fé não incomoda ninguém, é porque você é igual a todo mundo. Onde você for, você é sal e luz e você está em evidência. Você não é um agente secreto, andando escondido por entre as pessoas. Pelo contrário, onde você vai, todo mundo percebe você, porque você é diferente. Mas se isso não acontece, é porque você já se dobrou para esse mundo. E por que esses caldeus viram os três de pé, no meio daquele mar de gente dobrada? Muito possível, porque eles carregavam rancores deles. Lembram-se que todos esses sábios passaram pela mesma universidade,
Mas quando foram levados diante do rei, Daniel, Azarias, Misael e Ananias foram achados 10 vezes mais sábios. Esses homens já ficaram com a orelha de pé com eles. Mais que isso, o rei deu poder para eles. Então eles estão totalmente em evidência. Mas além de saber que, como crentes, o nosso teto é de vidro, a gente tem que também estar preparado com as acusações que vão vir para atingir o nosso caráter. Porque o mundo faz isso. O mundo vai vir atingir quem você é, o caráter que você tem. Olha lá no versículo de número 12. Quando estes homens se apresentam para o rei, delatando estes 3 jovens, eles dizem: há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pois como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha como eles chegam para o rei. Olha, rei, o Senhor que colocou esses homens no poder. Foi o Senhor quem deu autoridade para eles. Percebam que a primeira coisa que eles fazem é querer fazer o rei pensar: fiz mal escolha. Não devia ter colocado esses homens no poder. Estão me dando dor de cabeça. É exatamente isso que o mundo vai fazer com você. Quando você for promovido na sua empresa, as pessoas vão dizer: porque você não se corrompe, porque você não se vende, porque você não faz as coisas corruptas que eles fazem. Vão chegar no patrão e falar o quê? Olha, o Jean, foi o senhor que colocou ele ali. O que ele está querendo fazer? Colocar dúvidas na cabeça. Olha, não deveria ter colocado a Carol como coordenadora, porque... O que eles estão querendo fazer com a Carol? Colocar em dúvidas a escolha que eles fizeram. É isso que eles estão fazendo, atingindo o caráter desses jovens. Mas eles continuam na sua atitude ardilosa. O texto continua no versículo 12. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aqui eles estão colocando o rei contra eles de fato. Olha, rei, eles não estão adorando o Senhor. Eles não estão fazendo o que o Senhor mandou. Eles estão difamando, caluniando, desprezando a capacidade e chamando eles de insubordinados. É disso para pior, irmãos. É disso para pior que o mundo vai dizer de nós. Não espere que você vai receber tapinhas nas costas. Edivaldo, parabéns, porque agora você é o gerente da empresa. Não espere que os seus amigos vão vir dar tapinha nas suas costas. A primeira oportunidade que o mundo tiver para te dar uma rasteira, vai fazer. Mas pastor, isso é muito pessimismo. Não, isso é realidade. É assim que funciona. É assim que esse mundo lida com a nossa fé. É assim que esse mundo vem confrontar quem eu e você somos em Jesus Cristo. É exatamente assim. Não é de outra maneira diferente. E quando o rei fica sabendo disso, o que ele faz? Fica furioso. Fica com raiva diante da notícia que ele tem. Era um monte de gente se dobrando, mas ele fica com raiva porque 3 não se curvaram diante dele. E ele manda chamar. Vem aqui. Chama esses jovens. O que esses fofoqueiros estão querendo é saber: será que o rei vai cumprir o decreto que ele ordenou? Será que o rei, diante desses homens, vai cumprir a palavra que ele determinou? E quando eles se apresentam, o rei diz, em forma de uma segunda chance: quando a banda tocar, vocês devem se curvar diante de mim. Porque se vocês não fizerem isso, eu vou jogar vocês na fornalha ardente. Mas ele confronta um pouquinho mais: quem é o Deus que vai salvar vocês das minhas mãos? Ele está confrontando só os 3 jovens?
A quem Nabucodonosor está confrontando aqui de maneira direta? O próprio Deus. Quando ele diz: quem vai ser o Deus que vai livrar você das minhas mãos? Nabucodonosor olhou no espelho aquele dia de manhã e disse: eu posso, eu sou bom, eu sou vencedor, então eu posso confrontar quem eu quiser. Mas como a gente já entendeu que a adoração é inegociável, não tem diálogo, o rei recebe a resposta na lata. Versículos 16 a 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha ardente das suas mãos. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Numa outra tradução mais literal do texto, o que estes jovens estão dizendo é assim: sabemos que o Deus que nós servimos tem poder para nos livrar da fornalha ardente, mas a gente não sabe se Ele quer fazer isso. Poder Ele tem, mas a gente não sabe se Ele quer fazer isso. Mas independente do que Ele vai fazer, livrando ou não, nós vamos permanecer fiel a Ele. Vamos continuar crendo no nosso Deus, não vamos ceder, não vamos nos prostrar diante da sua imagem e de todos os seus ídolos. Aqui nós temos uma baita declaração de fé, e que muito nos ensina. Sabe por quê? Porque nós tendemos muito a orar, e a nossa oração já vem com resposta. A gente vai para a oração já dando para Deus o que a gente quer e como a gente quer. A gente ora já dizendo para Deus: olha Deus, eu estou pedindo isso para o Senhor, e a resposta que eu quero é essa. Eu quero desse jeito exatamente. Eu quero que seja feito conforme a minha vontade. A nossa oração é feita com um pacote completo: o pedido e a resposta. Só para não dizer que eu não orei, quando na verdade eu já tinha articulado tudo o que eu queria. Quando Cristo ensina os seus discípulos a orar, lá em Mateus 6, versículo 10, Ele diz: venha o teu reino, seja feito o quê? A tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é o que o nosso coração deve desejar. Esse é o anseio do nosso coração. Mas isso não quer dizer que nós somos impedidos de planejar, de sonhar, de administrar, de colocar a mão na massa. Mas a gente tem que saber que, independente disso, tudo depende do sim e do não do Senhor. Provérbios 16. Tudo depende de Deus dar a resposta, porque a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É Deus quem dá a melhor resposta. Por isso, mesmo sabendo que Deus pode todas as coisas, nós somos servos da sua vontade. Mesmo sabendo que Deus pode curar, a gente tem que saber que Ele pode não querer curar. Mesmo que você queira muito aquela vaga de emprego, e você sabe que Deus pode dar, mas pode ser que Ele não queira dar para você naquela hora. Mesmo que você queira muito se casar com aquela pessoa, e Deus pode fazer isso, pode, mas é possível que Ele não queira que você se case com aquela pessoa. Ele pode fazer tudo, mas às vezes Deus opta pela disciplina. Ao invés de dar tudo de mão beijada do jeito que eu quero, Deus prefere me disciplinar. Deus prefere que eu passe pela dor e sofrimento. Para quê? Para crescer, para amadurecer, para confiar nele, para depender do que Ele está fazendo. E no final das contas, tudo é dele,
tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Lucas 22, 42, Jesus, na sua agonia, ora: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. O que Jesus está dizendo aqui? Eu sei que o Senhor pode acabar com tudo isso. Eu sei que o Senhor pode resolver o problema de outro jeito. Mas Jesus continua: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Diante dessa resposta desses jovens, o rei se enche de fúria. Ele já estava bravo. O texto diz que ele ficou furioso. Mas quando estes jovens dão essa resposta para o rei: olha, o nosso Deus pode nos livrar da fornalha. Se ele não quiser, tudo bem, mas nós não vamos adorar os seus deuses e nem cultuar a sua imagem. Quando o rei ouve isso, o texto diz que ele se enche de fúria. Ele fica ainda mais bravo do que ele já estava. Então, ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, manda amarrar esses jovens, pede para que os soldados mais fortes peguem esses jovens e joguem eles dentro da fornalha. O texto diz que a fornalha estava tão quente que os homens, só de ficarem perto, morreram queimados. E então, os 3 jovens são jogados na fornalha ardente de Nabucodonosor. Mas a história entra no ápice, lá no versículo 24 e 25, quando o rei, espantado, pergunta para os conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Eles acreditavam que alguns deuses, filhos de deuses, poderiam ter vindo para libertar estes jovens da fornalha. O que a gente vê aqui, e a gente não tem dificuldade nenhuma para crer nisso, é aquilo que a gente chama de cristofania. Sabe o que é cristofania? É uma aparição de Jesus na fornalha com aqueles jovens. Jesus nem havia sido encarnado ainda, estava muito longe disso, mas ele aparece andando com aqueles homens. Cristo está entre Ananias, Misael e Azarias. Quando estes jovens são jogados na fornalha ardente, Cristo vem até eles, desamarra os nós, desata os nós que os prendiam e anda, passeia com eles por aquele lugar. Mas isso não é novidade. E sabe por quê? Porque Isaías já tinha dito isso muito tempo antes. Isaías 43, versículos 2 e 3. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, sou o teu Salvador. O que esses jovens estão vendo é o cumprimento dessa verdade. Quando vocês passarem pelo fogo, eu vou caminhar com vocês no meio do fogo. Percebam que Deus prometeu não só livrar, mas Ele prometeu estar presente. Ele não diz: eu vou livrar você, Yuri. Pelo contrário, além de te livrar, eu vou andar com você. Eu vou caminhar com você. Eu vou estar com você na luta, na aflição. Eu vou estar com você no dia cinzento. Eu vou estar com você na crise. Eu vou estar com você no luto, nas dificuldades, no desemprego, nos diversos sofrimentos. Ele prometeu que vai estar com a gente. É exatamente o que diz Mateus 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel, que significa Deus conosco. Mas o próprio Cristo, antes de ir para o céu, em Mateus 28, 20, diz: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos.
Ele sempre prometeu que estaria com a gente. O que aconteceu com estes jovens não é diferente do que Deus faz com a gente. Não é diferente. A gente sempre pode contar com Cristo na caminhada. Nunca somos abandonados, mas Ele prometeu: eu vou passar junto com vocês. Eu vou proteger vocês. Eu vou desamarrar os nós de vocês. Diante disso, Nabucodonosor então manda eles saírem da fornalha. Chama eles para fora. Quando eles são avaliados pelos conselheiros, percebem que eles não estão cheirando fumaça, os cabelos não foram chamuscados pelo fogo e os mantos estão intactos. Não aconteceu nada de anormal com estes jovens. E nos versos 28 a 30, Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Você se lembra qual foi o motivo que Nabucodonosor mandou reunir todo mundo? Para adorar a imagem dele. Mas no final das contas, o próprio Nabucodonosor está adorando o verdadeiro Deus. Enquanto Nabucodonosor acordou no dia pensando: hoje todo mundo vai me adorar, ele termina como? Adorando o verdadeiro Deus. Tudo aquilo que ele havia manipulado não aconteceu. Pelo contrário, agora todos devem se curvar diante do Senhor, o nosso Deus. Que mudança o Deus fez naquele dia. Mas diante disso eu não posso dizer que Nabucodonosor se converteu. O que ele faz é simplesmente reconhecer o poder do Deus de Ananias, de Misael e Azarias. O que ele faz é proibir blasfêmias contra Deus. O que ele faz é ver que estes homens são coerentes com a sua fé, não aceitando se curvar diante de outros deuses, mesmo que isso custasse a vida deles, e faz esses homens prosperar no reino da Babilônia. Isso não é sinal de conversão, e você vai descobrir no capítulo de número 4, que nós vamos estudar na semana que vem. Mas para nós encerrarmos, e eu já quero convidar o Ministério de Música para vir à frente, a gente precisa entender que a gente vive um grande conflito. Que existem coisas que são possíveis nós dialogarmos. Existem coisas que a gente consegue conversar, mas tem coisas que não dá para conversar. E quando a gente fala de adoração, isso é inegociável. Nós não adoramos outros deuses, nós não adoramos os valores do mundo, nós não servimos a esse mundo, e isso não é possível negociar. Mesmo que você se envolva com a cultura, você trabalhe, você tenha filhos, você desenvolva coisas, você tem que saber que o jeito que você faz é diferente do jeito do mundo. Então lá no seu trabalho, você não faz igual a todo mundo, você faz como servo de Deus. Lá na sua família, você não age como todo mundo, mas você age como filho de Deus. Porque Deus não aceita ser rejeitado na sua adoração. Como que a igreja então pode ser influente nesse mundo caído? Geralmente, a gente acredita que o fazer igual vai atrair mais gente para a igreja. É isso que a gente vê muitas igrejas fazendo. Fazem mais show do que culto. Fazem mais espetáculos do que culto.
Adoram-se mais homens, ministérios de música, grandes pregadores, falsos profetas, do que adoram a Deus. Então a igreja tem sido convencida de que para atrair pessoas para a igreja, a gente tem que ser igual ao mundo. Vamos pegar as coisas que eles fazem, vamos trazer para dentro da igreja, para que a igreja possa ser parecida e as pessoas sejam atraídas. Mas aí você vai para Daniel 3, e Daniel 3 mostra para nós que não é assim que funciona. O que atrai os olhos do mundo é a diferença. Quando estes jovens foram diferentes de todo mundo, todos os olhos se voltaram para eles. E Deus foi engrandecido pela vida destes jovens, que foram diferentes, não foram iguais. Mas eu sei que agindo assim, diferente, não vai ser o caminho mais curto, não vai ser o caminho que vai te trazer mais felicidade, porque ser diferente nesse mundo caído vai fazer a gente contar com muitas fornalhas ardentes na nossa frente. Ser diferente nesse mundo pecaminoso vai fazer a gente lidar com muitas ameaças e com muitas fúrias. Mas a certeza é que mesmo amarrados no fogo, a presença de Cristo entre nós é certa. A presença do Senhor é o nosso consolo. Mesmo passando pelo caminho árido, mesmo passando pelo fogo, mesmo tendo que lidar com águas profundas, a nossa certeza é de que o Senhor sempre estará conosco. Ele sempre vai caminhar com a gente. E todos vão reconhecer que há um Deus e vão se prostrar diante dele, e vão reconhecer o seu poder e o seu reino que dura para sempre. Por isso, você não pode adorar a Deus somente quando as circunstâncias estão boas. Você adora a Deus em todo tempo, porque em todo tempo o Senhor está conosco. Em todas as circunstâncias Deus se faz presente conosco. Pode ser uma fornalha o que você esteja vivendo, pode ser que você esteja atravessando muito fogo, pode ser que as coisas estejam difíceis. Não negocie a sua adoração, não se curve diante dos valores do mundo, permaneça fiel e obediente ao Senhor, e você receberá a coroa da vida.